Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a música sertaneja. E quem está aqui comigo para conversar, debater e contar sobre a vida em cima dos palcos, uma jovem que respira este gênero musical e que faz com que a sua vida tenha um outro encantamento por conta da música sertaneja. Seja muito bem-vinda, Bruna Campos, uma alegria recebê-la. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço estar aqui, participando do programa. Bora conversar aí sobre sertanejo. Vamos lá, falar sobre a música sertaneja e as histórias do sertão. Você ainda vê a música sertaneja nessa perspectiva, Bruna? Sendo bem direta, hoje em dia não mais, Mas antigamente o pessoal realmente usava a música para contar as histórias, que era uma vida muito sofrida, Era uma vida que o pessoal, por exemplo, aquelas músicas, O meu almoço era um pão com mortadela, as crianças tinham franguinho na panela, mas eles só comiam um pão com mortadela. Era uma vida bem sofrida, Eles contavam as histórias, Uma vida simples. Então a música era uma forma de passar essa história adiante, de deixar registrada a história deles, De alguma forma. Então eu acho que ela tinha mais sentido, Hoje em dia eu acho que talvez mudou um pouquinho, o sentido foi para um outro lado. Mas antigamente, assim, as principais músicas, essas músicas raiz, que eu gosto muito de tocar na viola e tal, tinha uma história bem mais complexa, Uma história mais completa de vida mesmo da pessoa, Ô, Bruna, deixa eu fazer um recorte nessa sua Sim. fala. No fundo, você está dizendo que a dificuldade da vida do sertanejo é que, de alguma forma, deu toda essa inspiração para os grandes clássicos que nós temos ainda hoje, que ainda fazem muito sucesso na música sertaneja? Sim, acho que de forma resumida é exatamente isso. Porque hoje em dia o pessoal tá meio que com uma fórmula de Ctrl-C, Ctrl-V, Tá copiando ali o que fez sucesso e repassando. Mas antigamente eu acho que eles pensavam mais para escrever alguma coisa, Eles realmente pegavam uma história da vida deles, uma coisa que aconteceu com eles ou com algum familiar. E isso sim se tornava uma canção aí que a gente tem até hoje. Mas eu acho que hoje em dia o pessoal tá mais copiando e colando ali, não tá mais tendo essa dedicação, para escrever, pelo menos a grande maioria que está em alta hoje em dia, Não vou generalizar, falar que é todo mundo também. Mas eu acho que antigamente eles tinham mais esse cuidado de realmente passar uma mensagem do que aconteceu com eles, ou uma mensagem positiva, uma mensagem triste, alguma coisa, com mais sentido ali, Ô, Bruna, e tem uma questão que é importante que a gente converse aqui, essa questão da dificuldade, da letra, enfim, de todo esse contexto para fazer os grandes clássicos da música sertaneja. O que a gente observa muito aqui, a questão não era só a letra que era bonita, eles conseguiam fazer, a partir da letra, colocar melodias que, no meu ponto de vista, eu sou um leigo no assunto, mas parece que você não consegue enxergar outra melodia naquela letra e vice-versa. Que mágica é essa? Olha, realmente tem umas músicas que, falando do ponto de vista, eu também sou professora, Então, do ponto de vista ali de ensinar os alunos, tem uma coisa que você usa na música que chama escala, que chama campo harmônico. Então, eu, pelo menos, quando eu quero tocar uma música, eu não pego ela assim do nada. Eu vou estudar aquela música, ver ali o passo a passo, a fórmula, como se fosse uma fórmula de matemática. Sim. Tem uma fórmula para você fazer uma música para ela se encaixar. Então, eu acho que essas músicas de antigamente, tipo o Rei do Gado, por exemplo, que foi um exemplo que você tinha comentado comigo, Sim, do Tião Carreiro e Pardinho. A melodia, ela acompanha a música, a letra. Tanto que se você não cantar, se deixar só a viola cantar sozinha, você meio que escuta a letra sem querer. Exatamente. É isso. Porque é uma melodia ali tão característica que você canta a melodia, realmente se torna uma coisa só. Mas eu acho que é uma coisa muito pensada. Vem, claro, da inspiração, de você estar inspirado ali no momento, mas para mim, pelo menos, é uma coisa bem pensada e estruturada com essa fórmula, com esse campo harmônico, com essas escalas. Eu acho que vem um pouco disso, na verdade. Menino da Porteira segue na mesma linha? Mesma linha. Todas essas, eu acho que assim, se eu, por exemplo, fosse escrever uma música desse gênero, assim, uma música, eu teria toda essa parte de estudo mesmo, sabe? Depois, claro, você coloca a paixão, a emoção, porque senão é um robozinho, Se eu usar Sim. só os estudos, a música vai ficar muito quadrada, e não é isso que o pessoal busca, Mas eu acho que isso contribui muito para a música funcionar, para virar isso que é uma coisa só, uma harmonia, melodia, tudo uma coisa só. Eu acho muito bacana isso que você está dizendo, porque eu ouço na sua fala que essas grandes músicas, esses grandes autores, de alguma forma, eles influenciaram o seu fazer artístico. Sim. É isso ou eu estou errado? Sim, com certeza. Não só a música deles, porque o gênero que eles tocam sertanejo é uma coisa que eu toco muito hoje em dia, que o pessoal gosta muito, Quando eu puxo essas músicas, nossa, o pessoal canta junto.
E a presença de palco deles, o jeito deles agirem ali no palco, cantarem, né, mostrarem a emoção da música, né? Eu gosto muito disso nos artistas, quando eles mostram a emoção do que eles estão cantando. Sim. Né? Então, isso sim me influenciou bastante. Eu uso eles como referência. Gosto de assistir os shows, assistir apresentações deles, né? De vários artistas. Sempre gosto de ter isso como uma referência para mim. Agora, o fato de ser uma mulher tocando música sertaneja, eu imagino, por exemplo, que Bruna Viola deva fazer parte do seu repertório aí. Como é que é essa experiência, Bruna? Ó, graças a Deus eu não tive nenhum problema, nenhum preconceito, porque eu já comecei agora em 2024, né? A gente já está avançado, digamos assim, nesse assunto, um pouquinho avançado, né? Mas antigamente eu sei que era muito mais difícil, né? Porque a mulher ela nunca teve um espaço, né, em lugar nenhum. Foi uma luta, né? Uma luta de direitos, tal, foi conquistando aos poucos. Então, para mim é uma honra estar representando isso, né? E a Bruna Viola é sim uma grande referência das mulheres hoje em dia, né? Nesse ramo da música. É uma referência até hoje para mim, com certeza. Então vamos falar sobre referências. Dos clássicos, e vamos dizer assim, dos grandes nomes da música sertaneja. Quais deles são os que mais te inspiram e você constrói, claro, as suas referências musicais? Olha, é difícil falar um só. Eu imagino que são vários, né? Tem o que todo mundo gosta, tá? O Zezé de Camargo, Luciano, eu gosto muito. Gosto muito de Chitãozinho e Chororó, gosto muito do Rio Negro e Solimões, principalmente porque o Rio Negro e Solimões, a minha mãe ouvia muito, a minha família toda. Na época que tinha CD, eles compravam CD, sabe, dos Rio Negro e Solimões. A minha mãe, a minha família tem lembranças de ter ido lá no show deles, quando foi na Fidan aqui, sabe, americana, quando eles começaram mesmo a carreira, que ninguém conhecia tanto assim. Então, marcou para eles e marcou para mim, tem uma memória afetiva, né? Acho que posso dizer dessa forma. Claro. Uma memória afetiva. E eu gosto das letras deles, da forma que ele põe a voz dele, aquela voz mais grave, sabe? Eu acho isso muito legal. Acho que combina muito para quebrar, porque o Zezé de Camargo, por exemplo, ele tem aquela voz bem aguda, bem alta. Já o Rio Negro, ele já tem uma voz mais que preenche, sabe? Uma voz mais encorpada. Eu gosto do estilo da voz deles também. Gosto de Gini Geno, Teodoro Sampaio, que é aquela música mais animada, mais agitada, para o pessoal dançar, que tem sanfona. Gosto muito disso. Ô, Bruno, deixa eu aproveitar aqui a tua presença e fazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo que, de alguma forma, tem um relacionamento com uma dupla sertaneja. Como é que se constrói uma dupla? Como é que é escolhido um nome que vai te acompanhar? Como é que é feito isso? Muito difícil ali, porque uma dupla é que nem você ter uma família ali, né? Alguém que vai te acompanhar no dia a dia. Tem atritos, tem brigas, vocês têm que saber, né? Discernir uma coisa da outra, o que é profissional, o que é pessoal, dividir o financeiro, com certeza, né? Para um não ficar mais ônus apagado e o bônus, que né? o outro. Então, eu mesma não tenho dupla ainda, porque eu acho que... Na verdade, eu não pretendo ter uma dupla, porque eu acho que é bem difícil, né? Eu queria seguir a minha carreira solo mesmo. Mas, para quem já tem uma dupla, não é nada fácil. E até porque, muitas vezes, um deles desiste, né, da dupla e aí tem que substituir por uma outra pessoa. Acontece alguma coisa e tal. Eu acho que isso é mais difícil ainda, né, essa pessoa que entra para substituir, porque já tem toda aquela história, né, que a dupla já tinha antes e vem uma pessoa nova ali que o público pode não aceitar, né, pode ter essa dificuldade. Mas eu acho que é um desafio maior você trabalhar em dupla do que solo. Você achar até um nome mesmo, né? Um nome que case, um nome com outro, né? Por exemplo, José e Durval, que mudou pro Chitãozinho e Chororó, né? É difícil você achar um nome ali que soe bem. É um desafio grande. Mas você falou até agora das questões de ordem prática. E a questão do talento? Ó, na música sertaneja, falando bem desse gênero, um faz a primeira voz, o outro faz a segunda voz. Eles não cantam igualzinho. Cada um faz uma melodia com a voz. Então, você tem que achar alguém ali que esteja no mesmo nível, no mesmo entendimento de música que você, porque senão fica muito discrepante, um do outro fica muito diferente, né? Não casa. Então, para achar alguém que tá ali no mesmo patamar que você, que combina com a sua voz, que tem os mesmos registros vocais, para casar os dois, não é fácil, não. Não é qualquer um, não, sabe? É difícil. Agora, por exemplo, um caso como da dupla João Paulo e Daniel, que depois continuou somente o Daniel. No seu entendimento, ele ter continuado, o Daniel, numa carreira solo, foi um grande desafio? Eu acho que sim. Eu acho que talvez, eu não pesquisei isso a fundo para te falar, mas eu imagino que ele não achou ninguém bom o suficiente, ninguém à altura que pudesse suprir o lugar ali, né, do João Paulo. Eu acho que aí por isso ele optou por seguir sozinho. E foi sim, porque o público poderia não gostar, mas assim, né, o público gostava da dupla. A dupla era uma coisa, o Daniel sozinho foi uma outra coisa. Então poderia ter sim essa rejeição do público, mas ele deu ali a cara a tapa, foi, né, e graças a Deus deu o sucesso que ele tem até hoje, né. É um desafio sim, sempre.
Que legal. Sobre o sertanejo, existe essa modalidade do sertanejo universitário. Como é que você lê isso, especialmente sendo uma pessoa que de alguma forma é inspirada pelos clássicos, né? O sertanejo raiz. Como é que você vê o sertanejo universitário? Partindo da parte mais teórica dos estudos, o sertanejo universitário é muito simples, musicalmente falando. Geralmente é um ciclo ali de 4 acordes, é uma música muito simples. Tanto que, se alguém vem aprender um sertanejo universitário, é uma das primeiras músicas que eu vou passar, é o sertanejo universitário, antes dos modão mais clássico, né? Porque é uma música muito simples, muito pobre musicalmente. São ali muitas repetições, parece que várias músicas que você ouve, parece que é a mesma música. Tem ali a mesma letra, uma fórmula muito parecida, que um copia do outro, né? Então, acho que o universitário, para mim, tem essas características. Mas não vou ser hipócrita dizer que eu não gosto, porque eu acabo gostando, né? Uma coisa que toca ali no rádio, tem no YouTube, todo lugar que você vai estar tocando. Então, eu gosto, assim, uma Ana Castela da vida, um Gustavo Lima, um Jorge Mateus, gosto, né? Não vou mentir. Mas eu acho que é uma música muito simplista, num contexto geral, né? É uma música mais comercial, né? Acho que é um pessoal, porque é um trabalho, né? Você cantar, você fazer música é um trabalho. Você precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né? E hoje em dia o público, ele tá mais assim, todo mundo, né, mais imediatista, quer uma coisa para agora, não quer uma coisa que precisa pensar muito para entender, que é uma coisa mais, ouvi, gostei, chiclete, tá bom, é isso. Dá para fazer dancinha, então tá bom. Então é uma música mais comercial, né? Hoje em dia eu acho que virou isso, na verdade. Ô Bruna, e do ponto de vista da imagem comercial, e eu tô falando do figurino, dos cantores, estou falando também, de repente, até do penteado. Essa questão do ser muito parecido também tem relação com essas questões, do seu entendimento? Também. Porque o estilo vai mudando um pouco ao longo dos anos, né? Mas você vê que os cantores que estão próximos ali no mesmo ano, né, nos mesmos meses ali que se lançaram juntos, todos eles são muito parecidos. Tanto que tem algumas duplas de hoje em dia que eu vou ver, eu não sei quem é quem, sabe qual que é qual, porque... antigamente era muito a camisa xadrez, que usava muito a camisa xadrez, e os homens, o cabelo era arrepiado pra cima, bem arrepiadão, assim, sabe? Então, é um estilo, não só a música, o estilo físico também, né? Como você comentou, um vai copiando do outro, vê que funcionou ali, vou fazer também. Eu acho que tem bastante disso, sim. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Bruna Campos sobre a música sertaneja. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Na sequência, a gente volta, 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre música sertaneja. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e contando sobre a sua história de vida neste gênero musical, a Bruna Campos. Ô Bruna, quando a gente fala de música sertaneja, no meu entendimento, que não sou um especialista na área, é difícil não falar de Chitãozinho e Chororó e dessa carreira inimaginável de 50 anos. Sim, sem dúvida, nossa, criaram os hinos. As músicas deles são mais hino do Brasil do que o próprio hino, né? Exato. Todo mundo sabe cantar.
Esses dias eu assisti uma série deles, você já viu José e Durval? Sim. Uma série. Nossa, aquela série conta a história deles, né, em mais detalhes. Cara, eles trouxeram uma revolução pra música, eles trouxeram lá guitarra elétrica, uma coisa diferente do que tinha na época. E as músicas, não é impossível ter alguém que não saiba, mesmo quem gosta de rock, quem é roqueiro, quem é do MPB, quem é do samba, sabe cantar uma música deles, pelo menos. Então, assim, a contribuição deles, pra mim e pra todo mundo, eu acho que é gigantesca. E é música boa, música de qualidade, música que a gente gosta de ouvir. Sim. Eu gosto demais, sou fã. Ô, Bruno, deixa eu complicar um pouco a sua vida. Tá bom. Do repertório deles, qual é a música que você fala assim, ó, é a minha preferida? Olha, eu gosto muito de Evidências, não como falar que não, né? E eu gosto de uma que é Chitãozinho e Chororó mesmo, o nome da música, porque tem um solinho de viola no começo que eu acho muito bonito. Então eu gosto muito dela, porque conta um pouco da história deles, né? Do nome lá do Chitãozinho e Chororó, Iambu Chintã, né? E o Chororó. E tem esse ponteio da viola que eu acho muito bonito. Eu gosto muito por causa disso. Eu acho muito bacana o ponteio que eles fazem no começo. Agora, essa postura deles, eu acho isso muito interessante. Eles são ícones da música sertaneja, mas eles sempre fizeram parcerias com outras duplas sertanejas. Eu acho isso de uma grandiosidade inimaginável. O que você tem a dizer sobre isso? Que eu quero participar também. Ah, que legal. Não, mas é muito legal quando um artista, independente de quem seja, dá um espacinho para um outro artista que está começando, né? Um artista que já tem ali um nome, dá um espaço para alguém. É a mesma coisa que você ajudar alguém que está começando na área do jornalismo, por exemplo, né? Eu acho isso muito bonito. Tanto que tem alguns artistas daqui da região, que são mais famosos que eu, e que também me chamam para participar dos shows deles. E é com isso que a gente vai ficando conhecida, né? Que é ali o boca a boca, onde o pessoal vai vendo, te conhecendo. Então, imagina que para um artista grande não seja diferente. Chitãozinho e Chororó já é consagrado, então qualquer um que participe ali do show deles, do DVD, de alguma coisa, vai ter mais reconhecimento na área, né? Então, acho isso muito bacana. Eles estão ajudando ali o próximo, né? Ajudando os outros artistas que estão começando, né? Passar em frente essa mensagem do sertanejo, né? Ou seja, o seu sonho é abrir o show do Chitãozinho e Chororó um dia. Tá, se Deus quiser. Por que não? Que legal. Falando sobre música sertaneja, existem os clássicos, né, Chitãozinho e Chororó e tantos outros, mas eu quero falar um pouquinho sobre os cantores dessa nova geração. Quero saber se existe algum que você tem uma certa referência e a sua análise dessa geração que está chegando e que não necessariamente está enquadrado no sertanejo universitário. Hoje em dia, eles chamam até eles inventam alguns termos, tipo funknejo, agronejo. Já viu esses termos? Porque o pessoal está inventando mesmo uns termos assim. É que nem eu falei no bloco anterior, eu não vou falar que eu não gosto, eu gosto. Tanto que a Ana Castela, o pessoal, acredite ou não, me acham parecida com a Ana Castela, as crianças principalmente. Então, quando eu vou num show vestida assim, de chapéu, tal, e toco uma música da Ana Castela, junta as crianças assim, ó, em volta. Os pais adoram, né? Porque junta as crianças assim em volta. Então, não tem como eu falar que ela não é uma referência, porque eu me espelho, sim, um pouquinho no estilo dela. Eu gosto das roupas dela, eu acho legal. Certo que umas músicas ali falam umas coisas, né, meio impróprias para crianças, mas que nem ela não é uma cantora infantil, né? Então eu gosto, sim, desses cantores da nova geração, mas eles trazem, às vezes, uma mensagem na música que eles não viveram aquilo, né? Que nem esse agronejo, fala muito de coloca carrão no meio, Hilux, não sei o quê, de carrão. O pessoal que nem a gente estava falando do sertanejo, que sofreu lá no sertão, não tinha nada disso, desse luxo. Hoje em dia acho que é mais um luxo, né? Assim, mais um status. Virou um status. Sim. Aí eles misturam funk, misturam outros estilos, pop, para poder fazer uma dancinha, algo ali que cola, né? Que contagia, que o público, que vira chiclete na cabeça do pessoal, né? Então acho que está mais voltado, que nem a gente comentou, para o comercial mesmo. Essa sua fala me dá um pouco a sensação de que você está dizendo assim, ó, e me corrija se eu estiver errado, que viver uma experiência e traduzir isso em música é quase que sinal de boa música. Porque você passa ali verdade no que você está cantando, né? Tanto que alguns compositores já me chamaram oferecendo música deles. E algumas eu recusei, eu não quis gravar, porque eu não conseguiria cantar aquilo, porque não era a minha verdade. Era uma música sertaneja raiz mesmo, que o rapaz ofereceu. Mas eu não passei por aquilo. Era uma música sobre um sofrimento do sertão, tal. Eu não passei por aquilo. Então, se eu cantasse, ia ficar muito, sabe, não ia passar verdade naquilo que eu tô cantando. Então, eu realmente quero cantar uma música pro público que eu, pelo menos, me identifique com aquilo, de alguma forma, né? Então, eu acho que sim, quando você canta ali uma verdade sua, alguma coisa que você acredita, que você gosta, a música tem mais qualidade, tanto na composição quanto na interpretação, né? Ah, ok.
Então, nessa linha, vamos falar um pouquinho sobre o sertanejo romântico, né? Que é impossível, né? Ou seja, é muito difícil alguém que não tenha passado por um problema afetivo na vida. Acho que esse é das modalidades a mais fácil, assim, de alguém ter vivido uma certa experiência. De se identificar, né? O pessoal sempre se identifica, tanto que é o que usam muito até hoje, porque sempre tem alguém que vai se identificar. Ou uma música para se declarar para alguém, ou uma música de que você acabou de terminar com a pessoa e você está sofrendo, né? Mas sempre envolvendo ali o amor, né? E Zezé de Camargo, por exemplo, é o amor, o nome da música, né? Mas muita gente, Marília Mendonça também, fazia muita música sobre amor, Henrique e Juliano, essas duplas de hoje em dia, né? A maioria do pessoal apostou nesse negócio aí porque deu certo, né? E eu gosto bastante, é o que você disse, sempre alguém vai se identificar, alguém já passou por um término, por um momento difícil, alguém já tentou se declarar e não conseguiu, né? Aí usou a música como um escape ali, né? Então, é um gênero fácil de apostar. E hoje, no mercado, qual dupla ou qual cantor sertanejo, no seu entendimento, mais interpreta e leva esse gênero, né? Esse recorte do sertanejo com mais verdade? Isso é difícil, hein? Olha, eu gosto bastante, só que aí a Simone Mendes, por exemplo, eu acho que ela, quando ela interpreta, ela passa o que ela tá cantando. Não que seja aquela letra super romântica, porque na maioria é o contrário, é sobre términos e sofrimento após o término, né? Não vou usar aquela palavra, mas você já entendeu o que eu tô falando. E ela passa a verdade naquilo. É uma coisa que ela tá cantando que você consegue sentir ali no jeito que ela impõe a voz, no jeito que ela faz as caras e bocas que ela canta. Eu sinto verdade no que ela tá cantando. Então, eu acho bacana assim, a interpretação dela no palco, por exemplo. Mas não é a única, não. Tem vários que eu gosto da interpretação. Legal. Ô, Bruna, tem uma questão em você, além de se apresentar nos palcos, você também é professora e ensina, né? As crianças a tocarem violão e viola. A música sertaneja atrai também os alunos? A maior procura eu dou para crianças, adultos e idosos, todas as faixas etárias, né? E a maioria do pessoal procura para esse sertanejo universitário e rock, sabe? Porque tem muita gente que quer aula de guitarra, né, por exemplo, então é mais voltado para o rock. Sertanejo universitário mesmo, aliás, sertanejo raiz mesmo, de viola e sanfona, acordeão e tal, são poucos, tem poucos alunos. A maioria é mais voltado para o pop, para o universitário e para o rock. Então, digamos aí que de 10 alunos, 3 são dessa área do modão, o resto são outros estilos. Não atrai tanto público assim. Agora, é mais o violão do que a viola, ou posso dizer que é mais o violão? Mais o violão. A viola ela não é tão popular assim, principalmente entre o pessoal mais jovem. Não é tão popular assim. É difícil você ver, né, alguém mais jovem tocando viola, né? Não é tão comum assim, né? Então, o violão atrai muito mais. Até porque o violão, eu acho ele um pouco mais versátil. Claro que na viola você pode tocar o que você quiser, não é só sertanejo, dá pra tocar qualquer estilo. Mas o violão, eu acho ele ainda mais versátil que a viola. Ô, Bruna, mas assim, você que é do meio sertanejo e é professora, não te preocupa um pouco saber que a viola não é tão procurada? Sim, com certeza. Porque é uma coisa que acaba se perdendo, né? Pode se perder em gerações futuras, né? Se a gente não tem alguém para levar esse nome adiante, pode se perder no futuro. Então, é uma coisa que me preocupa, sim. Eu sempre tento, mesmo que um aluno de outro instrumento, eu comento com ele que tem a viola, que, né, eu levo para ele ver, para ele conhecer. Quem sabe ele vendo ao vivo, né? Ele gosta ali. Então, eu tento trazer eles pro meu lado. Mas é um risco, né? Porque hoje em dia tem cada vez menos, né, nomes. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que você está aqui, então, e tocar para o nosso público com a sua viola, uma música que é autoral sua. E com isso, eu quero já te agradecer. Vamos aqui, então, encerrar o programa Diálogos desta segunda-feira ao som de Bruna Campos, na sua viola, com uma música autoral. Muito obrigada, viu? Ó, essa música foi composta, na verdade, pela minha mãe. Então, ela também escreve, e aí eu fiz a melodia e a harmonia, né? Então, vou fazer aqui para vocês. Eu achava que você era tudo em minha vida. Te entreguei meu coração sem pensar em despedida. Te amei de um jeito lindo como nunca amei alguém. Você com falsidade me trocou por outro alguém. Você teve a cara de pau, veio aqui pra pedir meu perdão. Quer um conselho? Segue sua vida que eu não volto não. Agora não venha me dizer que quer voltar. Fiquei mal, mas sem você vou caminhar nessa
Nessa vida tudo passa, agora não me diga o quanto que você chorou, não implore, não lamente meu amor, pois você não deu valor à fila andou. Que legal, Bruna, que legal. Bom, vamos aproveitar aqui então, quero agradecer você pela partilha, pela oportunidade, por ter vindo aqui ao programa Diálogos, dividir conosco a sua experiência e a sua arte. Vou pedir então, Bruna, para que você faça aqui as suas considerações finais e mais uma vez minha gratidão. Eu quero agradecer também muito pela oportunidade. Minhas considerações finais é que, pelo que a gente falou aí, que hoje em dia o sertanejo está morrendo, mas não está tudo perdido, não. Tem esperança ainda. Eu estou tocando, eu levo essa música adiante, eu tenho alguns amigos que também tocam, e o pessoal continua cantando, continua abraçando essa ideia. Então, não quero dar essa impressão de que está perdido hoje em dia, não está, não. O pessoal sabe reconhecer uma música boa, sabe reconhecer as músicas chiclete, mas sabe reconhecer uma música boa também, viu? Pode deixar que eu vou passar adiante. Que legal. Obrigado, viu, Bruna? Eu que agradeço. Saúde e paz. Bom, nós temos ainda um minutinho. Eu vou pedir para você, então, encerrar o programa nesse um minutinho com mais um pouco da sua música. Tá bom. Vou fazer mais um pedacinho aqui, ó. Nessa vida tudo passa, agora não me diga o quanto que você chorou, não implore, não lamente meu amor, pois você não deu valor à fila.